Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial da cidade de Além Paraíba, aqui em mais um devocional diário, aquela palavra que alimenta, o nosso espírito, que nos enche da presença de Deus e que a todo momento nos aperfeiçoa e nos direciona em nome de Jesus. Amém? Gostaria de deixar hoje para os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, e a partir do versículo 15. Amém? Pedro é restaurado por Jesus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo? Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Jesus aqui, nós estamos saindo aqui de um cenário em que Jesus, ele ali direciona aquele povo ao milagre, né? Aquele povo ali tinha passado por um momento de vergonha, de frustração, e Jesus ali, ele prepara um milagre, né? Jesus, ele diz para os discípulos: olha, vocês entrem no barco e lancem a rede de vocês da banda direita do barco, porque ali vocês vão achar. E se você olhar todo o texto, você vai ver que Jesus, ele tinha 1001 motivos para poder exortar, para poder brigar, para poder enquadrar os discípulos, porque eles, ali Pedro e aqueles que o seguiram ali naquele momento estavam fazendo tudo errado, né? Mas muitas das vezes Deus é assim conosco. O Senhor, ele vai nos dando inúmeras oportunidades para que nós venhamos a fazer aquilo que é certo, para que nós venhamos a nos consertar, né, diante dele. E foi exatamente isso que eu vejo. Eu vejo o amor de Deus aqui, né, invadindo, né, todo esse cenário aqui. Eu vejo Jesus abraçando, ao invés de lançar fora, né, Jesus, ele abraça os discípulos, né, ali. E Jesus, ele com amor, ele mostra ali para eles que eles estavam errados naquela tomada de atitude, naquela tomada de decisão de entrar no barco, né, ali, porque eles já estavam massacrados com aquela questão de terem sido envergonhados, com toda aquela frustração e com toda aquela consequência negativa. Então, irmãos, muitas das vezes nós sabemos que o irmão ele está errado, nós sabemos que o irmão está cometendo erro, ele está fazendo aquilo que desagrada a Deus, que entristece, que muitas das vezes está manchando o nome do ministério, né? Ele está fazendo toda aquela situação ali, terrível ali, mas nós temos que a todo momento procurar o que? Abraçar e não lançar fora. Esse texto aqui traz um aprendizado muito grande, porque Jesus, ele abraçou, né? Jesus ali, ele estendeu as mãos para mostrar de uma forma diferente que aquilo que eles estavam fazendo, principalmente Pedro, que tinha um grande chamado para liderar, era errado. Então, irmãos, nós precisamos seguir aí os passos de Jesus, abraçar, mesmo que as pessoas errem, nós precisamos ter ali a mesma estratégia de Jesus, né? Mostrar. Chega um momento ali que eu acho interessante, que Jesus sabia tudo aquilo que estava acontecendo, porque Jesus, ele é Deus, e ele é onisciente, mas ele pergunta para os discípulos assim: filhos, né, tendes alguma coisa de comer? Porque Jesus, ele queria ver a reação daquele povo,
né? Jesus queria, de certa forma, mostrar para eles o quê? Que sem ele, eles não poderiam fazer nada. Jesus ele queria mostrar para aquele povo que realmente o segredo do sucesso, da vitória deles, era estar na presença do Senhor. Que voltar à velha vida, aos velhos costumes, não iria edificar em nada, não iria acrescentar em nada. Então Jesus ali ele usa toda uma estratégia de amor para trazer aquele povo para ele. Aí Jesus ele prepara ali aquela situação do milagre, manda os discípulos entrarem no barco, lançarem a rede da banda direita, né, do barco, e ali acontece o milagre, né? Jesus ele acerta o alvo, como sempre, né? E os discípulos eles pegam ali 153 grandes peixes e a rede não se rompe, tá tudo muito bem, tá tudo muito maravilhoso, né? Mas Pedro ele tinha tomado uma decisão errada. E quando a gente toma uma decisão errada, a consequência vem, né? Principalmente quando Deus ele quer realizar algo na vida da gente muito grande. Porque a palavra, ela mesmo nos declara que a quem muito é dado, muito será cobrado. E quando Deus tem algo grande para te dar, ele requer um posicionamento muito maior de você. E chega um momento ali que eu acho tremendo esse momento que Deus, ele na figura do Senhor Jesus Cristo, ele chama Pedro à parte, né? Jesus ali, ele chama Pedro à parte e entra ali numa conversa íntima com ele. Chega um momento do acerto de contas, né? E Pedro ele vinha deixando algumas falhas sucessivas, mas chega um momento que Jesus ele vai colocar, né, os pingos nos is com Pedro e vai apresentar a ele uma realidade. Chega um momento que, por mais que Jesus amasse e amava muito a Pedro, mas era necessário que Jesus cobrasse um posicionamento de Pedro, e é assim que ele faz conosco até nos dias de hoje. O Senhor ele só vai corrigir aqueles que ele ama, aquele que ele quer abençoar, aquele que ele quer posicionar. E dentro desse contexto, Jesus ele chega para Pedro e pergunta para ele assim: Pedro, você me ama? E Pedro ele fala: Senhor, eu amo o Senhor. Aí ele pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Ele fala: amo, Senhor. E a terceira vez Jesus vai: Pedro, você me ama? E eu tenho certeza que Jesus, ele, muita delicadeza, muito suavemente ali, ele tocou na ferida de Pedro, né? Ele colocou Pedro contra a parede, porque tinha acontecido um episódio muito recente, né? Ali naquele momento em que Jesus passa por todo aquele martírio, e ali talvez seja um dos piores momentos do ministério de Pedro, é quando Pedro ele havia prometido a Jesus que estava pronto para ir até a morte com ele, e chega na hora ele nega Jesus, né? 3 vezes ele negou Jesus, e 3 vezes, né? Jesus pergunta para ele: você me ama? Jesus dá uma resposta: apacenta minhas ovelhas. Irmãos, entenda bem. Jesus ali estava fazendo Pedro refletir, Pedro pensar nas suas atitudes, estava requerendo uma postura de Pedro. E eu tenho certeza que quando Jesus, por 3 vezes, perguntou para ele se ele o amava, ele se lembrou das 3 vezes que o havia negado. E Jesus, ele, de certa forma, ele estava apresentando para Pedro também o padrão de vida que ele queria. Jesus sabia que Pedro amava, Jesus conhecia o interior de Pedro, Jesus já havia definido um ministério para Pedro, Jesus conhecia, né, tudo, todo aquele cenário interior e exterior que estava acontecendo, mas Jesus ele ditou ali as regras para Pedro e disse assim: olha, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta. E o que Jesus estava falando naquele momento para Pedro é: Pedro, eu até sei que você me ama, eu até sei que você me ama, mas esse amor, ele não pode ser um amor só de palavras. Começa a apacentar minhas ovelhas, começa a mostrar o teu testemunho, começa a mostrar, né, uma atitude de uma pessoa que realmente teve um encontro comigo,
que foi convertida, que está convertida, né? Mostra para essas pessoas que você é um novo Pedro, que você está regenerado, que você está restaurado, que eu entrei na tua vida e mudei e transformei. Chega de um amor de palavras. Agora eu quero que você mostre para essas pessoas que eu quero salvar, assim como eu te salvei também, que você me ama, mas mostre isso através de atitudes. E é isso que Deus quer de mim e de você. Um amor de atitudes. O Senhor quer de nós que nós possamos demonstrar que nós somos servos, que nós tivemos um real encontro com o Senhor Jesus através das nossas atitudes, né? Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. E a melhor forma de apacentar, meus irmãos, é apacentar com testemunho, é apacentar com as obras, porque a própria palavra do Senhor diz que a fé sem as obras, né, ela é morta. Pedro, a todo momento nós vemos que Pedro ele estava próximo a Jesus. Isso demonstra que Pedro tinha um interesse muito grande em conhecer a Jesus, em estar perto, em fazer parte de todo aquele contexto, de todo aquele cenário. Realmente Pedro amava o Senhor. Mas o Senhor, ele queria algo mais dele, queria que ele se posicionasse. E é isso que Deus quer de nós a todo momento. Que nós venhamos nos posicionar e que o nosso amor demonstrado pelo Senhor não seja um amor, né, só de palavras, não. Que nós possamos praticar aquilo que nós temos aprendido a todo momento com o Senhor Jesus. Pedro, ele via Jesus em todas as circunstâncias ali, em situações de milagre. Ele recebia os ensinamentos, mas Jesus aqui, ele estava, de certa forma, direcionando Pedro a uma prática, né? Chega de teoria, mas agora é a hora de praticar. Agora é a hora de você exercer. Agora é a hora de você ganhar, pescar homens como eu havia te prometido. Mas isso só vai acontecer quando você fizer isso com um bom testemunho, né? Um bom testemunho de um cristão. E que nós possamos buscar ter isso nas nossas vidas, né? Um bom testemunho de um cristão. Com certeza nós não vamos ser perfeitos, mas nós podemos amanhã ser muito melhores do que nós somos hoje. Deus abençoe o teu dia, seja um dia de muita graça, de muita paz, né? Que Deus possa estar abençoando a tua família, transformando, que a cada dia mais nós possamos, todos nós precisamos, possamos ser restaurados, né, pelo Espírito Santo, pela presença do Senhor em nossas vidas. Bom dia para você, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial aqui da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais.